fiquei de mostrar pra vocês as amostras de tinta de tecido, né? Eu comentei com vocês no vídeo passado que eu ia fazer umas amostras e mostrar na prática como fica as cores de tinta de tecido, tanto as metálicas, tem metálicas no potinho, estamos falando das de potinho, não a de mencionar em relevo, tá? Porque o nome já diz relevo, então quer dizer que fica uma camada mais grossa, ela fica alta. Essa é uma de potinho, esses potinhos pequenininhos aqui, tá? Então, essa aqui é uma metálica, e a gente tem a metálica na loja, a gente tem a com glitter. Eu misturei uma tinta dimensional incolor, que é da Bisnaga, essa aqui, 3D incolor, tá? Porque que é o problema? Essas tintas relevo, que tem a 3D, né? Tem a brilhante, tem metálicas e tem as com glitter, tá? Elas têm uma limitação de gama de cores. Então, vamos supor, eu tenho um casaco rosa bebê, ele descascou e eu quero refazer ele. Não existe esta aqui, brilhante, né? No caso, escrito brilhante, que seria a cor a tinta, como se tivesse um verniz em cima. Não tem rosa bebê. Tem um rosa mais escuro. Aí o que tem que fazer? A ideia era pegar uma branca, uma rosa e misturar. Dá. Mas o que eu fiz? Eu peguei esta tinta aqui, misturei com uma de potinho fosca, da tinta de tecido, e ficou igual. E um outro teste que eu fiz, que eu ainda não lavei o paninho, mas a princípio funcionou tanto quanto. Peguei esta aqui e misturei com uma tinta acrílica. Porque em outros vídeos você se lembra, né? Eu já falei. Se tu pegar a tinta acrílica e colocar num tecido, muito dos pigmentos mancham o tecido. Não é que vai ficar engomado, mas ele vai manchar. E a mancha não sai. Então, na teoria, é que funciona se tu misturar com uma tinta de tecido. E como isso aqui é uma tinta bem plastificada, digamos assim, funcionou. Aí eu peguei um tecido preto pra mostrar, porque fica diferente do algodão cru. Ó, eu peguei, nós temos esse aqui, ó, tá vendo esse brilho aqui, neon, que fica meio verde, esse aqui é bem transparente, ó. Este aqui é um neon, no preto fica assim. Eu botei o dourado, que é bem evidente, ó, a cor dourada é bem evidente, e o prata. O prata, obviamente, aparece bem mais no preto do que, ó. Aí embaixo aqui eu fiz, ó, aí aparece bem mais os metálicos. O ouro, achei lindíssimo esse tom de ouro. O prata, no preto. E aqui as minhas misturas. Aqui eu botei a tinta acrílica ouro velho, ó, ele fica emborrachado, fica duro, tem a altura, isso aqui é a altura da tinta, ó, ele tem uma altura da tinta. E a princípio tá aqui, ficou com brilho e tudo. E essa aqui é uma tinta de tecido, que tem um pouco menos de brilho, mas ele também ficou, ó, plastificadinho, como se fosse a tinta normal, porque cinza não tem na tinta dimensional em relevo. Então, se tu quiser uma tinta, não digo com relevo, quer dizer, na hora de tu passar o pincel, tu até consegue um relevo, mas do bico da tinta tu teria que misturar tudo, pegar um tubo limpo, colocar tinta dentro e passar o relevo. Aí tu consegue fazer. Mas eu vejo mais como possibilidade de tu trabalhar naqueles casacos de falso couro, que é o sintético, que é um PU, que começa a descascar e tu fica apavorada, não tem que fazer. Tem que fazer. Só que tu tem que descascar tudo aquilo ali, limpar, deixar o tecido sem nenhuma película daquele pozinho que fica, que é a cola, e aí sim pintar. É uma terapia. Se tu curte esse tipo de terapia, respira fundo, descasca a jaqueta, limpa e pinta. Aí depois que pintou, pode ser que com o tempo ela venha a craquelar. Porque a gente tá trabalhando com uma tinta que não é pra isso, né? E é uma área muito grande, mas funciona, né? Para aquele momento funciona. Vai durar, acho que tanto quanto o que durou a tua jaqueta. O problema, o bom é que pelo menos ela não começa a cair aqueles pó, ela só quebra, né? A princípio, na teoria. Eu não cheguei a praticar isso porque eu tô ainda fazendo uma jaqueta, aquela jaqueta de outros vídeos que eu vou botar aqui embaixo, que eu ainda estou customizando, que eu ainda não consegui terminar, porque eu vejo uma coisa, daqui a pouco eu vejo outra, já quero fazer outra. Aí, vamos continuar.
Fiz o teste no algodão cru, porque tem diferença. Do preto parece que ele abre muito mais, mas em branco, esse eu não tinha tecido branco, então algodão cru. Ó, vamos ver se vocês vão enxergar. Esse aqui é o neon. No cru é difícil. Ele fica muito sutil, ele tá aqui, ó. É muito sutil. Não dá nem pra enxergar direito. O prata tu enxerga um pouco mais, o brilho do prata, ó. E o ouro também. Por isso que eu digo que no preto a gente enxerga mais, mas ele também é pra isso, ele é pra algodão. O prata e o ouro, obviamente, tu vai enxergar tanto quanto. E é o mesmo tom, apesar de não parecer, ele parecer mais claro aqui. E a mesma coisa os outros dois, ó. Então, assim, olha a diferença desse aqui no preto. O preto aparece muito mais. Aí, deixa eu mostrar aqui. Eu peguei uma roupa que eu já tinha comprado num brechó. Ela era um vestido. Eu transformei numa blusa, então tá aqui a blusa, ó. Fiz uma blusa e botei a estampa. Essa aqui eu já tinha feito numa outra camiseta, né? Isso aqui não é minha, isso aqui eu vi na internet e cortei pro stencil. E é o dourado. Olha como fica diferente. Claro, tem um dourado diferente aqui, que isso aqui já era da blusa, tá? Ele é uma estampa de dourado com bolinhas em dourado, meia pérolas. Mas ele ficou muito bonito, o dourado. Então, no conjunto geral, eu curti. Ele ficou um pouco diferente, obviamente. Se eu não quisesse tão dourado e quisesse mais apagado, no caso, eu poderia misturar, de repente, um dourado com prata, assim, pra fazer um outro tom mais claro. Ou, se não, um branco metálico, acredito. Mas eu adorei. Mostrei as amostras pra vocês, que eu fiz, que eu gostei muito. Aí, coisas que eu gosto de trabalhar. Comprei um stencil, não sei que cor usar, como é que eu faço. Esses que eu vou te mostrar são stencils prontos, tá? A minha blusinha que eu fiz aqui, que eu customizei essa aqui, ela tinha a traça. A nossa querida, amada traça, que a gente ama de paixão, comeu alguns pontos da blusa, só que ela comeu as mangas. Aí, o que que eu fiz? Eu olhei pra... Eu já ia me desfazer da blusa, eu tipo, ai, não dá pra fazer baia no braço, né? Botar uma estampa no braço vai ficar estranho. Às vezes é nas costas, que também é ruim. Na frente tu ainda consegue mexer. Aí eu não sei porque me deu um estralo. Eu digo, vou estampar, vou ver qual é que fica e vou fazer um destroyer. Então eu peguei essa estampa aqui, ó, pra vocês verem. Isso aqui foi o que fiz. Eu peguei da internet também. Eu fiz um craquelê na parte de cima aqui, que é um stencil já pronto, ó, que é um stencil de craqueladinho. Esse já é da loja, tem lá na loja. Eu botei na manga, em cima, e onde tinha os furos, eu fiz mais também. Ela é uma meia manga. Eu destruí, literalmente, abri buracos com a tesoura. Então, eu fiz uma blusinha destroyer pra continuar usando ela, porque ela tá boa, ela é uma malha gostosa. Ela tem uns problemas de bolinha que eu posso resolver, obviamente, com papo a bolinha. Não usem, por favor, gilete, nem nada parecido de lâmina, porque se o tecido não estiver bem lisinho, numa superfície lisa, e ele puxar, enrugar o tecido e tu cortar, aí tu destrói, assim, ó, classicamente, horrivelmente, de nunca mais usar, dependendo onde tu rasgar. Eu destruí uma blusa minha que eu adorava por causa disso. Então, assim, compra um papa-bolinha, seja a pilha ou seja elétrico, pra tirar as malditas bolinhas da roupa. Não usa gilete. Ah, mas me disseram que dá. Dá até tu fazer uma M gigantesca e tu não conseguir arrumar. Aí tu vai dizer, ah, mas tu fez na manga. Sim, mas vamos supor que o teu buraco que tu abriu seja na frente. Como é que tu vai fechar isso? Tem coisas que tu até consegue fechar. Agora dessa eu vou tentar fazer um teste pra vocês verem. É que isso aqui é uma malha, não é? Ele é um algodãozinho, mas ele é mais puxando para uma malha. Então, se eu abrisse um buraco aqui, eu teria que ver como é que eu ia cerzir isso, fechar ele para depois botar alguma coisa em cima, ou passar uma tinta em cima. Mas mesmo assim fica
se tu olhar contra a luz, depende da pintura, tu vê que foi feita alguma coisa por cima. Então tem que ser uma coisa ou muito bem feita, ou tu tem que botar uma sobreestampa, eu não sei. Eu já fiz isso uma vez numa camiseta e eu não gostei muito. De tu recortar uma estampa de uma camiseta e colar em cima de outra. Ela fica mais grossa do que a própria tinta. Aqui tem bastante tinta, ó. Escutou o barulho? Aqui tem bastante tinta porque eu quis, eu usei a metálica tinta metálica de tecido e por cima eu sujei com uma glitter. Então eu botei bastante tinta em cima pra ficar bem do jeito que eu queria. Tipo assim, vamos ver o que acontece, né? Aí, dessa stencil pronto. Esses daqui, eles não são da loja. Foi num outro local que eu comprei de uma outra marca, tá? Mas, eu trabalhei um degradê. Se tu for olhar aqui, ó. Eu comecei com um dourado, o pincel tava... Na verdade, eu comecei com marrom, sujei e fico com um dourado. Eu fiz umas misturas, ó. Só sujo. Então, eu sugiro assim, ó. Que quando vocês comprem um stencil, pra tu saber como é que ele fica... Até a quantidade de tinta que tu coloca, isso aqui, ele ficou muito bem definido, se tu for olhar. Ele tá definidíssimo. Não tem um borrão, porque eu usei quase nada de tinta. E eu gostei dessas tintas metálicas, é que tu consegue sujar e tu consegue fazer um efeito. No preto aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas no preto tem um isso aqui é uma sujada do pincel, ó. Tá vendo ali que ele fica assim parece uma bruma de dourado. Isso aqui eu adorei. Isso aqui eu quero fazer numa outra calça, que eu acho que eu já mostrei pra vocês isso, que era uma calça de vinil, todinha de vinil, ó. Ela era assim, todinha ela. Aí ela durou uns 2, 3 anos, acho que foi 2 anos. Essa aqui eu comprei na Shopee. Se eu não me engano, ou é Shopee ou foi na China, não vou me lembrar agora. A minha primeira durou 10 anos que eu tive, que era da Wish. Na época que existia o Wish, não sei se ainda existe. A gente acaba esquecendo, depois só lembra dessas duas, né? E essa aqui durou 2 anos. Aí o que aconteceu? Ela rasgou exatamente na bunda. Quando tu senta, o tecido laciou e rasgou. E vinil não tem como tu rolar. É tipo tu querer colar jaqueta de PU quando começa a levantar. Não cola. Até porque ele lá tem uma película, como eu te falei, né? Fica um esfarelado, parece não, com certeza. Tu vai passar o dedo, passa a unha ali, ele começa a esfarelar. Que seria a cola, é o material entre os dois, né? Entre o tecido e aquela película plástica tem aquele esfarelo que seria a cola. Esse aqui não, esse aqui a película saiu inteirinha, tanto que eu deixei a beirada porque eu disse, vou deixar e vou ver o que que é. E eu descasquei isso aqui, esse tecido tá assim, ó, porque ele ficou meio peguento. Ele fica fica estranho. A outra calça ficou igual, só que ficou pior. Ela pegava mais sujeira. Essa aqui ficou um tecido diferente. E eu quero fazer isso, eu quero fazer um teste com a tinta de tecido. Apesar de tinta de tecido ser especificamente para algodão, eu quero fazer um teste nessa. Eu vou pegar aquela metálica e vou botar a calça no corpo. Eu já fiz isso com uma outra calça uma vez. O corpo fica todinho com tintas de tecido, que depois é só tomar um banho que sai, tá? Mas como eu quero fazer um efeito em específicas partes do corpo, digamos assim, se eu fizer numa superfície plana na mesa, eu vou ter que botar plástico ou dentro dela para não pegar do outro lado, e ver exatamente, vamos supor assim, onde é que fica o joelho, onde é que fica a coxa. Eu quero fazer desenhos diferentes, tu entende? Formatos, sujeiras e modos, eu não sei. Às vezes tu bota tinta demais em algum determinado lugar e às vezes fica ruim, eu não sei. Eu já fiz isso numa outra calça, foi numa calça jeans uma vez, e ela ficou muito grossa em umas partes e outras eu não gostei. Então, eu vou tentar no modo diferente, né? Já tinha posto uma vez a outra no corpo, que eu sujei o corpo. Acho que eu pintei uma calça jeans de preto, não vou lembrar. Fiz já umas coisas assim, não cheguei a tirar foto sobre isso. Mas essa eu vou fazer isso. Eu tava entre o ouro e prata, de repente eu misturo ouro com prata, vejo como é que fica. Porque, na real, eu queria um preto metálico. Mas preto metálico ninguém trabalha. Aí o mais próximo de um preto metálico é o que tem na Chalk. Aí eu vou ter que misturar. A Chalk, ela tem um leve brilhozinho do
do glitter, digamos, que tem dentro dela, da parte metálica. Eu vou ter que misturar a chalk com a textil, que é essa aqui, ó, do Medium Textil. Então, eu vou usar no mínimo, essa aqui, ela é 60 ml. De repente, uns 2 tubos desse, com uma da chalk, porque ele rende, né? Porque como tu bota o dobro desse para uma da outra tinta, de qualquer outra tinta para transformá-la em tecido, ela dá uma diluída e rende um pouco mais. Então, a princípio, entre aspas, mentalmente acredito que 2 tubos dê para uma calça inteira dessa aqui. Talvez falte, mas a princípio eu testaria com 2. E aí, como rende, então vai transformar de 100 ml de uma chalk em 200. 200 ml para pintar é para dar. É para dar, porque dá numa caixa, né? Não vai dar para uma calça, na teoria, né? O tecido às vezes absorve um pouco a tinta, né? Fica um pouco diferente. Mas eu vou fazer um teste com isso. E aí são dois poréns que eu quero fazer. A chalk aqui, em algumas partes, e sujar com... Aí sim eu posso misturar com um pouco da tinta de tecido que é metálica, com o preto, e ver como é que fica, né? Dar aquelas sujadas, aquelas... Ela vai ficar um degradê. Essa eu não vou fazer hoje porque eu acabei não trazendo. Porque eu vim de um outro lugar. Aí não trouxe. Mas essa aqui eu fico devendo. Já temos uma estimativa do que vamos fazer nessa. Porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer, se eu ia fazer toda ela dourada ou prata. Eu tenho uma outra que eu ainda tô devendo, é que a mesa tá um caos. A outra que eu tô devendo é uma sintética, que eu vou trabalhar foil fix, que eu ainda tenho que fazer. Essa sim eu vou botar na mesa e botar só na parte da frente dela, a foil, que ela não é pra tecido, mas eu vou trabalhar em tecido porque eu já fiz um teste uma vez, e botar a folheação em dourado. Aí, pra festa, no dia, vai ficar perfeito. Quando lava, ela sai um pouco do dourado, porque não é específico para isso. A tinta fica, o relevo ali da foil fica, e aí tu tem que repor de novo quando for fazer. Porque, como eu falei, não é uma coisa específica. Para ser específico, eu não sei se ia ficar com a mesma maleabilidade, mas tu teria que usar uma dimensional. Ela vai ficar um pouco mais ressecada, porque ela fica um plástico mais duro, assim, ela fica mais durinha. Pra toalha de... O pessoal usava muito isso aqui uma época, nos panos de prato, nas toalhas de rosto, fazia aquelas aplicações em flores de outros tecidos, né? Recortava, colava o tecido à flor e botava com dourado e outras coisas em volta ou escrevia o nome da pessoa na toalha. Então era uma coisa simples que funcionava perfeito. Agora nós estamos falando em superfícies inteiras. Superfícies inteiras como uma jaqueta, e eu sei que ele fica um cleque-cleque, ele fica, né, cleque, cleque, cleque. Fica aquela sensação de grudando e desgrudando, é estranha. A jaqueta, aquela que eu tô pintando do amigo, eu fiz uma camada de tinta acrílica embaixo. Então, quando eu botar essa aqui por cima, que é pra ser uma camada fina, não é pra ficar tanta sensação. Mas eu ainda não cheguei lá. Ainda estou no processo. Aí eu começo a pensar numa coisa, daqui a pouco já quero outra, já tô... Eu mudo muito de opinião. Eu não posso ficar com as coisas há muito tempo, porque eu começo a mudar muito de opinião. E, pra finalizar, pra esse vídeo ficar muito longo, né, vocês não me xingarem, no outro vídeo eu fiz... eu comentei que eu ia fazer uma... Não é uma engembração, na realidade é um... Onde deixa eu ser, uma customização com essa camiseta do Slipknot, que ela era as mangas compridas, ela é uma P, né, que eu comprei na loja. E essa aqui era uma outra de uma outra blusinha que eu comprei num brechó, que eu ainda comentei que eu ia desmanchar para botar numa outra blusa. E aí eu fiz o arremate, porque ela vai ficar tipo essa minha aqui, que é uma meia manga, né, que ela fica aqui nessa altura. Eu fiz o acabamento da própria manga, ó, fiz uma beiradinha e costurei, bem simples, nada demais. O que eu tô pensando em fazer futuramente nessa manga aqui é botar tachinhas. Eu tenho umas mini tachinhas, umas mini bem pequenininha, redondinha, em ouro velho, nesta beirada, porque ela ficou uma beiradinha, ó, ela ficou uma beiradinha pra poder botar umas tachinhas, fazer um outro acabamento, porque ela já tem bolinha na manga, então ficou uma coisa muito fofucha, né, o Slipknot, que não é nada fofucho, eles só são fofucho nas máscaras, que eu acho muito fofo, né?
como é que é, adultos usando máscaras e fantasias no palco, tipo um Kiss da vida, é muito fofo. Mas eu quis botar a estampa de bolinha, então eu costurei, né? Eu cortei ambas na beirada, deixei a linha de overlock do arremate do outro lado, né? A gente sempre tem, né? O arremate, se tu for abrir, olhar tuas blusas por dentro, elas têm sempre um tecidinho de arremate que fica por dentro. Então eu cortei antes, deixei aquele arremate das duas e costurei. Então se tu olha, parece que ela foi feita pra ela. Eu vou botar as fotos do lado de cá, o lado de cá, agora eu vou ver como é que vai ficar no vídeo. Eu vou botar as fotos pra vocês verem o que era o antes e as mangas que eu cortei e depois que eu costurei. A costura é simples, não tem uma coisa muito difícil. Eu alinhavei primeiro e depois eu fui costurando a parte da overlock, a mão. Porque isso aqui para fazer a máquina não tem condições. Se tu fosse levar isso aqui pra costureira, ela teria que possivelmente ou abrir a manga e abrir a blusa para fazer, ou ela tem muita destreza, porque o espaço é muito pequeno, para botar na máquina e ir costurando. Uma máquina reta para depois um overlock. Ela é passar um trabalhinho, digamos assim. Tem costureiras que fazem, né? Eu, no meu caso, eu digo, vou fazer em casa, porque as últimas coisas que eu levei para algumas costureiras não ficaram do jeito que eu queria. Então, assim, ó, se esse vídeo for muito legal para ti, tu gostar do conteúdo, deixa teu like, compartilha com as amigas, salva. Eu tenho muito vídeos que eu gosto de salvar, porque depois a gente não acha, no meio de todos aqueles vídeos que a gente viu naquele dia ou naquela semana, e tu fica assim, ó, pá, prof falou em customização e não sei onde é que eu botei o vídeo. Eu tenho uma pastinha que eu salvo os meus vídeos quando eu gosto muito ou quando eu quero ver os tricô que eu faço, os crochê que eu faço, tá tudo salvo na pastinha. Pra mim só chegar lá e não perder muito tempo. E tá salvo, graças a Deus tá salvo. E aí eu consigo continuar o trabalho. Então, eu agradeço de coração, mais uma vez. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e nos vemos no próximo.